Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom e hoje eu trouxe um vídeo pra gente aprender a diferenciar os tipos de baralho da cartomancia. Eu acho que na internet muita gente confunde os baralhos e acaba colocando umas nomenclaturas em baralhos que não lhe cabem. Então aqui esse videozinho é para mostrar como é que eu classifico os baralhos, para mostrar também aqui no canal como é que a gente vai nomeá-los e vai se referir a eles, para que vocês possam ter essa referência e saber sobre o que eu estou falando quando eu citá-los em outros vídeos. Então essa é a classificação que a gente vai seguir aqui no canal, ok? Então daqui para frente, quando eu falar tarô, vocês vão saber qual é a estrutura de um tarô. Quando eu falar de Lenormand, vocês vão saber qual é a estrutura de um Lenormand. Se eu falar, ó, esse daqui é um oráculo, então vocês vão saber sobre o que eu tô falando. Para começar com as definições de nomenclaturas, todos esses baralhos eu vou chamar de baralhos ou de decks. Outra nomenclatura importante são os oráculos. Todos esses baralhos podem ser oráculos, ok? E sim, até esse baralhinho da Copag aqui embaixo pode ser um oráculo, ok? Os oráculos abrangem uma grande quantidade de instrumentos, que vão desde baralhos, pêndulos, runas, são vários tipos. Vale a pena dizer que todo tarô é um oráculo, mas que nem todo oráculo é um tarô. Então precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Da mesma forma que todo Lenormand é um oráculo, mas nem todo oráculo é um Lenormand. Ficou um pouquinho confuso? Então presta atenção nessa ilustração aqui. Acho importante também frisar que nenhum baralho desses aqui, pelo menos, dos tipos que eu vou falar aqui, dos oráculos, tem algum tipo de vinculação com algum tipo de religião, seita, ou o que seja, tá? Existem sim versões desses baralhos destinadas a pessoas que estudam essas religiões ou essas seitas, mas não tem nenhuma vinculação já pré-determinada. O importante também aqui é dizer é que se você quer começar a ler cartas, começar na cartomancia, você não precisa necessariamente ter algum tipo de poder dos X-Men, sei lá. Não precisa ter nenhuma clarividência, não precisa ter nenhum poder especial para começar a ler, né? Basta estudar o significado das cartas, daquele baralho que te chama mais atenção, escolher o baralho que mais fala com você, estudar as cartas e começar a fazer a leitura. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando como é que eu faço a minha leitura. Bom, então vamos começar. O primeiro que a gente vai falar aqui é o tarô. O tarô, ele possui sempre 78 cartas. Essas 78 cartas são divididas entre 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Esses arcanos maiores são aqueles que normalmente a gente associa com o tarô, que é a sacerdotisa, o louco, a morte. E os arcanos menores, eles se aproximam um pouco do baralho que a gente usa para jogar cartas. Então, esses menores, eles têm outras subdivisões, né? Eles vão ter sempre 4 naipes, ouros ou pentáculos, espadas, copas ou cálices, paus. Cada naipe desses vão ser formados por ases, por números de 2 a 10 e por 4 cartas da corte. Essas 4 cartas da corte são o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Quem costuma jogar jogos de cartas, né, com baralho comum, está familiarizado com o pajem, que na verdade é a figura do valete, a rainha, que é a dama, e o rei, que é o próprio rei mesmo. Aí aqui nos naipes a gente tem o acréscimo do cavaleiro. E, gente, existem centenas, talvez até milhares de tipos de tarô, para os mais diversos gostos. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes de história de cada tipo de baralho, né?
Mas é mais para vocês saberem como é a estrutura e terem um pouco de conhecimento até visual do que é cada baralho, tá? Então, falando um pouco do primeiro, que é o tarô, então a gente tem os arcanos maiores, né, como esse que é a força, a gente tem arcanos menores, como esse é o as, e eles sempre vão ter essa estrutura que eu falei. Esse, no caso, é um Rider-Waite, que é o baralho mais fácil de fazer leitura, então para quem está começando eu até indico esse daqui. Esse aqui específico é este, com as ilustrações da Pamela Colman Smith. E normalmente ele tem um tema um pouco mais medieval, esses baralhos. E esse daqui é usado como base para grande parte dos baralhos que a gente acaba encontrando no mercado, tá? Um outro baralho também bem clássico do tarô é o Marselha, que também tem a mesma estrutura de arcanos maiores, menores, igualzinho, tá? Os maiores, ele tem figuras que se aproximam bastante da sua interpretação, então elas são bem interpretativas. Então você tem todos os arcanos maiores clássicos, né? E aí as ilustrações dos menores variam um pouco. Todos os números e ases têm figuras mais do seu próprio naipe representando o número daquela carta em questão. Então, por exemplo, no 10 de copas, a gente tem 10 cálices. E aí a interpretação vai bastante das cores, vai bastante da posição dos cálices, da quantidade, do número de cálices e tudo mais. Mas as cartas dos arcanos menores, que representam as cartas da corte, elas têm figuras. Então elas são um pouco mais interpretativas, se aproximam um pouco mais dos arcanos maiores. Isso que a gente falou até agora foi só tarô, tá? Agora a gente vai falar sobre o Lenormand ou o baralho cigano, que é este aqui. Esse, por exemplo, é o baralho que eu uso nas minhas leituras. É essa versão aqui, de cartomancia francesa. A estrutura dele são normalmente 36 cartas, que são, por padrão, mais ou menos as mesmas. Às vezes mudam o nome, que é o cavaleiro, o coração, a carta, os ratos, a torre. Grande parte da estrutura dos Lenormands tem essas figuras, né? Mas pode variar. Aqui a gente tem uma variação um pouquinho maior do que o tarô, tá? Mas um grande problema do baralho Lenormand é que você não tem muitos baralhos temáticos. Normalmente eles são essas figuras aqui mesmo, vitorianas e só, tá? Um dos baralhos que eu tenho aqui em casa temáticos é esse Lenormand aqui, que é celta. E outra coisa interessante, além do tema, esse baralho acrescenta cartas, né? Então a gente tem, por exemplo, o cavaleiro, mas a gente tem a dama também no cavalo. Então você escolhe, você pode tanto escolher qual dos dois você vai usar no seu baralho, quanto manter os dois, e aí você consegue identificar quando tem uma origem energética mais masculina ou uma origem energética mais feminina, mais ativa ou mais passiva, e por aí vai. A gente tem também o menino e a menina. Temos dois tipos de homens diferentes, dois tipos de mulheres diferentes. Temos o cão, que é a imagem tradicional do Lenormand, mas também temos o gato como uma representação para as pessoas que gostariam de ter gatos ao invés de cães.
Temos duas representações, por exemplo, de cobra, da serpente, né? A gente tem uma que é um pouco mais agressiva, que mostra mais esse lado do veneno, da vingança. Mas temos também essa cobra trocando de pele, que tem mais o sentido da renovação dessa carta. Uma outra adaptação aqui também desse baralho, para temática, e que pode acontecer bastante quando a gente tem baralhos temáticos, é que, por exemplo, essa aqui é a carta do caixão. Mas os celtas não enterravam as pessoas em caixões, então a adaptação foi um túmulo da forma como os celtas enterravam seus entes, né? Então esses foram os baralhos ciganos, né? O baralho cigano, ele tem uma característica de ser bem direto, é muito usado na cartomancia. Eu costumo dizer que é o baralho do tapa na cara. Se você não quiser ouvir, você vai ter que ouvir, né? Então ele costuma ser bem direto. Gosto de usar ele complementando o tarô, então eu acho que é bem interessante. Outro baralho que a gente tem aqui também, e esse daqui precisa tomar um certo cuidado, porque alguns vêm falando que é tarô, mas na verdade ele não é um tarô, são os oráculos, né? Eu tenho aqui esse oráculo para mostrar para vocês, que é o Keepers of the Light. É um oráculo que eu gosto bastante, acho super bonito. E ele tem divindades de várias religiões, de várias partes do mundo. Então tem deusas gregas, deuses egípcios, nórdicos, celtas, indianos, espíritos ascensionados. Então é bem legal. E normalmente a principal característica de um oráculo é que eles não têm uma estrutura pré-definida, mas ele sempre vem com uma mensagem. Então, por exemplo, se eu tiro essa carta, ele fala sobre abundância infinita. E aí explica normalmente, vem um textinho, ou vem uma palavra-chave, e aí vem um livretinho também para dizer o que significa aquela carta. Então, os temas trazem informações e conselhos. Então, é um ótimo baralho para aconselhamento. Tá? E aqui, em matéria de tema, tem de tudo que vocês imaginarem. Anjos, demônios, anjos cabalísticos, cabala. Só tomar um cuidado porque eles não são tarô, tá? Então, por exemplo, tarô da transformação do Osho é um oráculo e não é um tarô. Ok? Então vamos lá. E o último, mas não menos importante, baralho que a gente vai falar aqui, é o baralho de jogo. Né? Que é o que a gente está acostumado a jogar cartas. Mas aí você fala assim, mas por que você está falando desse baralho aqui, né, no meio de oráculos e tal? É que este baralho aqui, ele pode sim ser usado como oráculo. Tá? Inclusive, fica a dica. Vai jogar baralho, vai jogar buraco no final de semana? Presta atenção na carta que mais sai para você ou na carta que mais sai para aquela pessoa que você talvez esteja interessado. Presta atenção. Se sair muito naipe de copas, a pessoa tá com o lado emocional, o lado romântico mais aflorado. Então ela vibra naquela energia e ela vai atrair mais cartas daquela energia. Ou para você mesmo, sei lá, você tá comprando cartas e vem muita carta de ouros, talvez você precise aterrar um pouco mais, talvez precise pôr aquele projeto mais em prática, talvez você precise olhar um pouco mais para sua vida financeira. Então dá sim pra gente ver por esse lado, tá? E algumas pessoas da cartomancia clássica usam este baralho para fazer as suas leituras. E normalmente os baralhos ciganos vêm com uma referência do baralho tradicional para você também fazer a leitura e fazer a associação. Tá? Esse baralho aqui tradicional, ele é um Copag tradicional, né, para jogo de cartas. E olha só que interessante, aqui a gente tem dois coringas.
Normalmente as figuras do Coringa vêm com um bobo da corte desenhado, né? Que é um resquício da carta do louco. O louco no tarô é aquela carta que transita por todos os arcanos maiores. Então ele pode se vestir de qualquer um dos outros arcanos maiores. Aqui o Coringa toma essa função. Então ele pode substituir qualquer outra carta nos jogos de carta, né? Bom, gente, o que eu tinha de vídeo hoje era isso. Achei que era muito importante definir o que a gente vai usar, como a gente vai chamar os baralhos aqui no canal, até para vocês entenderem o que é o que e saberem diferenciar um do outro. Existem outros tipos de cartas, como por exemplo as sibilas, que eu considero como muito mais um baralho, um oráculo, né, do que qualquer outro tipo de baralho. As pessoas acham que ele normalmente é um baralho cigano, mas eu acho que não é um baralho cigano, porque ele não tem a estrutura do baralho cigano. Ele se aproxima muito mais da estrutura dos oráculos, né, de uma forma mais geral. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seu like, curta, compartilhe, assine o canal, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado e até mais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.